Olá, meu nome é Sodré Neto e eu sou autor, primeiro autor, do artigo científico da Academia Publish, intitulado Especiação em Tempo Real, em Tempo Histórico-Arqueológico e sua ausência em Tempo Geológico. O artigo causou muito incômodo na comunidade acadêmica e científica e, portanto, eu creio que eu devo dar as devidas explicações por que ele gerou tanto incômodo assim. O assunto vai tratar de um assunto fartamente citado na literatura científica, denominado paradoxo da estase morfológica. Que bicho é esse? Paradoxo da estase morfológica, como o nome já diz, é um paradoxo, uma coisa em uma incógnita, sem explicação. Da estase, da permanência de morfologias no registro fóssil sem muitas variações. Por quê? Porque se esperaria encontrar no registro fóssil muita variação morfológica, muita riqueza taxonômica, muitas espécies, uma vez que os motores evolutivos estariam atuando, a especiação ocorre até em tempo real, então se esperaria encontrar muita diversidade morfológica, especiativa, e não repetição das mesmas espécies e muito menos o surgimento abrupto e pronto, acabado de formas, de sistemas, de arquétipos, de padrões morfológicos fósseis, como é o padrão fóssil, padrão, ou seja, sempre está ocorrendo o surgimento abrupto. Não é uma vez ou outra que ocorre isso no registro fóssil. Então, esse é o assunto do artigo. É um assunto denominado por Ernest Mayr como o principal problema da teoria evolutiva, porque quando Darwin elaborou a teoria evolutiva, ele fez uma revisão bibliográfica de todos os apontamentos dos cientistas da sua época, que falavam da plasticidade, como Spencer, falava da plasticidade, da tendência das espécies se divergirem, e formarem novas espécies, e daí ele fez o agrupamento de espécies pertencendo a um gênero e possivelmente tendo ancestralidade comum. O que, de fato, é verdadeiro e se confirmou na história da ciência. O Darwin acertou. Até mesmo a dedução que ele faz em relação ao homem pertencer aos primatas e possivelmente ter um ancestral comum e nós sermos uma linha filogenética de uma espécie do ramo primata, ele também deduziu com certa lógica e com certa repetição na natureza, demonstrando assim que a teoria dele estava muito correta. Isso um criacionista falando, hein? Então, vejam bem, nós também entendemos que toda a teoria evolucionista está bem fundamentada na geocronologia, que está fundada na datação radiométrica, chamada datação até absoluta, apesar que esse é um termo epistemologicamente errado para se designar algo em ciência, uma vez que ciência tem a característica de estar sempre não dando a palavra final e dogmática, muito menos absoluta para qualquer coisa. Muito bem, e dentro desse escopo geocronológico, de agrupamentos de filogenias que têm uma ancestralidade comum, nós entendemos que a teoria da evolução está muito bem fundamentada nos fatos, muito bem deduzida, com muita lógica. No entanto, nós encontramos no meio do caminho uma pedra, como dizia Carlos Drummond de Andrade, que é a estase morfológica. Esse paradoxo da estase morfológica joga por terra todas as previsões evolucionárias, porque assim como Darwin percebeu as espécies se mudando, se divergindo na sua revisão bibliográfica de milhares de autores, ele foi bastante profícuo em citar muitos autores. Nós agora, no século XXI, descobrimos coisas até mais
que Darwin não previu, que a especiação ocorre em tempo real, por exemplo. Né? Recentemente, talvez poucos anos, né, ou décadas, que se começou a perceber especiação em tempo real. A especiação em tempo real, ela ao mesmo tempo que confirma a evolução como fato, ela exige uma diversidade maior no registro fóssil. Porque se a especiação ocorre até em tempo real, se mudanças morfológicas ocorrem em tempo real também, porque nem sempre mudança morfológica implica em mudança de espécie. Mas as duas coisas ocorrem, tanto especiação quanto mudança morfológica. Se ocorre até em tempo real, então eu deveria ter no acúmulo de amostras retiradas, intercaladas de milhões de anos, se a gente for considerar o Fanerozoico, 544 milhões de anos, ou se a gente for considerar os fósseis pré-cambrianos, 3,5 bilhões de anos, nós teríamos uma diversidade imensa no registro fóssil. Então, foi esse o assunto que a gente tem tratado há muitos anos na internet, em blogs, e eu tive a ajuda do meu companheiro, coautor, segundo autor, Everton, que me ajudou a publicar. Né? A gente publicou, mandou para várias revistas, uma aceitou, a gente não conhecia ela, Academia Publishing, e lá publicamos. Tinha uma terceira autora que nos ajudou com revisão, apesar que a ajuda dela foi pequena, mas ela está empenhada no mesmo programa de modelo paradigmático nosso, que é uma segunda via. Por que eu chamo de segunda via? Porque nós, ao percebermos os fatos, o paradoxo da estase morfológica, nós percebemos algumas inferências ou evidências muito fortes de que para haver estase morfológica o planeta tinha que ter um ambiente só. Para haver repetição de mesmas espécies, isso aí é uma evidência muito mais favorável a sepultamento de população, é lógico, né? Está repetindo as mesmas espécies, é muito menos provável ou totalmente improvável que seja amostras intercaladas de milhões e milhões de anos, as quais contêm mudanças ambientais, especiação, motores evolutivos, etc. Então, deduzir que isso seja sepultamento de população, logicamente que é muito mais lógico de se pensar. A pobreza taxonômica também nos infere tipos básicos ancestrais. E isso com o surgimento abrupto de formas prontas, tipos básicos acontecidos abruptamente, completamente ancestrais. Existem artigos científicos que eu posso citar aqui embaixo, mostrando que isso é uma evidência de complexidade redutível. Né? E aponta para o design inteligente. Ah, mas o design inteligente é um criacionismo disfarçado? Não me interessa onde vai isso, se vai para o metafísico, se vai para o físico. A ciência não tem direção pré-determinada ou pré-conceituosa. Se o surgimento abrupto aponta para um acontecimento abrupto, eu tenho que aceitar isso como fato, independente daquilo que esse fato evoca. Então, isso tem que ser determinado em ciência. Ciência não é lugar de brincadeira, lugar de ateísmo, lugar de fanáticos. Ciência é um lugar onde os fatos falam e a gente cala a boca. Entende? Então, é isso que tem que acontecer na academia. Por quê? Porque hoje a ciência tem que falar o que está todo mundo falando para poder ser aceito. Não, os fatos estão falando isso. O surgimento abrupto de formas prontas está evocando complexidade irredutível, design inteligente e outro modelo de história de vida da Terra. Ponto. A repetição das mesmas espécies está evocando sepultamento de população. Ponto. Não existe outra alternativa para isso. E outras alternativas para isso estão existindo, não por causa do fato em si, mas por causa da ligação dele com outras supostas verdades que acompanham toda a teoria evolucionária. Uma delas é a geocronologia.
as datações absolutas. Ora, se a geocronologia estiver errada, por que eu devo confiar numa outra área de estudos se os meus fatos estão falando o contrário a ela? Então, meus queridos, a gente está estudando também geocronologia. Eu já tenho um novo artigo só sobre geocronologia que é muito promissor para destruir essa confiança com a geocronologia. Praticamente totalmente. Eu estou precisando de apenas poucas ajudas para completar o artigo e publicar. Por quê? Porque a própria evolução condena a história da evolução. É isso que foi demonstrado no artigo. Tá certo? E aí esse incômodo que foi gerado justamente devido ao artigo estar favorecendo modelos como design inteligente, como criacionismo, como modelos de tempo curto, que são chamados os inimigos mortais da ciência. Não é da ciência, é inimigos mortais dos fanáticos que não aceitam novas interpretações dos dados. E o que a gente vê em relação ao paradoxo da estase morfológica? Nós vemos centenas de artigos tentando justificar com modelos estatísticos, com ajustes ad hoc, para poder... As hipóteses ad hoc, elas são usadas às vezes em relação a uma anomalia de uma teoria científica. Uma teoria científica com muito ad hoc, que é muita justificativa para legitimar a teoria apesar de uma anomalia, como é o paradoxo da estase morfológica, ela já vai ganhando aspectos de pseudociência. Eu não estou dizendo que a teoria da evolução é uma pseudociência, até porque eu concordo em grande parte com ela em relação ao que é observado no mundo biológico, a biologia funcional, que Ernest Mayr dividiu, biologia funcional de biologia conjectural histórica. A questão do paradoxo da estase morfológica condena apenas a parte histórica, a ancestralidade totalmente comum e através de milhões e milhões de anos de evoluções ocorridas supostamente em supostos milhões e milhões de anos. Então, o artigo ele vai combater esse ponto só da teoria da evolução, fica bem claro isso. Né? E agora, o paradoxo que está exigindo muito ad hoc, muitas publicações, que eu vou botar aí embaixo aí, que estão tentando justificar o porquê da estase morfológica no registro fóssil, da pobreza taxonômica e etc., ele, num contexto de crédito à geocronologia, como estando bem estabelecida, é até aceitável ou talvez mais recomendável. Por quê? Porque nós temos que, dentro desse contexto geocronológico, o que se permite nos trabalhos científicos é pegar um fato que está falando de outra coisa e tentar justificar ali dentro da geocronologia vigente. No entanto, a gente vai apresentar agora um segundo trabalho mostrando como que a geocronologia está redondamente equivocada. E nesse segundo trabalho a gente tenta, vamos dizer assim, tapar esse buraco, demonstrando que os fatos podem falar livremente o que eles estão falando e não ficar submisso a uma outra área de pesquisa. Então, esse é mais ou menos o que a gente tem feito, né? E não justificar a teoria da evolução através de uma crença na outra área da geocronologia, mas deixar que os fatos falem por si mesmos e questionar a geocronologia também, se ela está correta, se ela está errada, que fica cenas dos próximos capítulos aí dessa novela que se criou em torno do artigo publicado da Academia Publishing. Aí eu conto com a ajuda de quem puder me ajudar nos projetos que a gente está elaborando e conto com a compreensão dos professores, com a ajuda deles, conto com o apoio da universidade
e conto com o estudo simplesmente da ciência sem partido, né? Vamos dizer assim, ciência sem partidarismos ideológicos, né? Então, é uma coisa neutra, né?